Fala pessoal, dia 30 se aproximando, então já pensei em trocar uma ideia, conversar com todo mundo que me segue, que compartilha de algumas ideias aí do que eu trago, do que eu falo. Eu acho que é muito importante a questão de se posicionar. Eu já comentei em alguns dos meus vídeos, já fiz algumas postagens a esse respeito, porque esse momento é um momento crucial. E eu tenho certeza que tem muita gente que realmente quer o melhor para o país, que quer enxergar um cenário de prosperidade, com o país se desenvolvendo, com geração de emprego, e a gente conseguindo realmente ter a oportunidade de correr atrás dos nossos sonhos, né? Dos nossos objetivos. Só que a gente tem dois cenários bastante distintos na nossa frente. E uma das coisas que eu gosto muito de falar com o pessoal com quem eu converso mais, com quem eu tenho mais acesso, para a gente tentar abstrair um pouco, né? Separar essa questão de fulano fala mais bonitinho, Beltrano eu acho mais elegante, e tal. Dependente de características que você emprega cada um dos candidatos aí à presidência, a gente tem que fazer uma análise prática, né? Sobre o que cada um pode trazer de benefício para o país. E quando a gente faz uma análise, por exemplo, da questão da campanha do Lula, tudo que ele falou já foi colocado em prática em outros países. Então não vai ser nenhuma novidade. E quando a gente analisa ponto a ponto, a gente pode perceber que são medidas muito populistas, que são interessantes, agradam, poxa, eu quero mais direitos, eu quero sempre aumentos salariais, tal, são coisas que, poxa, pontualmente parecem interessantes. Mas de modo geral, quando não atrapalha, não melhora a vida de ninguém. E aí eu queria trazer alguns pontos que a gente faz a reflexão a respeito de como que pode se tornar o país caso o Lula venha a ser eleito. Ele já falou que vai furar o teto de gastos, e ele disse isso com todas as palavras. E aí o que acontece quando você gasta mais do que arrecada? Gente, poxa, não tem nem o que ver. Se na sua casa você ganha um salário de 2, 3 mil reais e passa a gastar 7, o que acontece? Da mesma forma é o Estado, da mesma forma é um governo. Só que o governo ele tem uma vantagem. Ele tem a máquina de imprimir dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa comete várias irresponsabilidades, gasta muito dinheiro e vê que não vai sobrar dinheiro para poder pagar as contas. No caso de um presidente, ele pode ligar a máquina e começar a gerar mais dinheiro. E o que acontece quando a gente acaba imprimindo mais dinheiro? A gente aumenta a base inflacionária. Gera a tão temida inflação. Começa a ter o aumento dos preços e aí vem aquela escalada. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, que é difícil, muito difícil de ser revertido. Então existe várias práticas para poder melhorar essa situação. Por exemplo, no caso da Argentina, lá já vai chegar a inflação de 100% ao ano, coisa que a gente já viu algumas décadas atrás aqui no Brasil. Tem solução? Existe. É parar de imprimir dinheiro e começar a reduzir gastos, reduzir o tamanho do Estado. Eles vão fazer isso? Dificilmente. Então, o que a gente pode esperar então aqui no Brasil? O que a gente pode esperar se isso acontecer? A gente pode ver que nos primeiros meses, quando essas políticas realmente começarem a entrar em prática, já começar o aumento, a retomada da crescente aí da inflação. Os preços subindo de forma louca, de forma bem desenfreada. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma constante nesse aumento de preços, o próprio comerciante já prevendo que, poxa, esse mês vai ter aumento de 10% na inflação, então já vou começar a reajustar aqui preventivamente. Por isso que é muito difícil reverter um quadro quando o país começa a afundar dessa forma. Questão assim, de empregos, o Lula já falou que vai retroceder todos os benefícios que tiveram na questão da carteira de trabalho, todas as facilidades que vieram a beneficiar a geração de novos empregos. Quem é empreendedor aqui no Brasil sabe o tanto que é difícil a gente conseguir desenvolver e gerar empregos. Por quê? Porque salário mínimo atrapalha, vários direitos atrapalham. Então é tão complicado, tão complexo, e a insegurança jurídica que existe atrapalha tanto essa questão que tem muita gente que às vezes prefere se sacrificar um pouco mais do que ter que contratar um novo funcionário. Porque sabe que aquilo lá não só vai gerar um gasto a mais, né? Quando a gente tem a percepção de investimento, não, se eu tiver um novo funcionário vai me ajudar para desenvolver, para crescer mais, mas também tem a insegurança jurídica que se um empregado sai insatisfeito de uma pequena empresa, uma microempresa, esse único empregado ele pode quebrar uma empresa. Então quando a gente começa a retroceder todos esses avanços que tiveram, então isso vai gerar desemprego. E tem muitos empreendedores, tem muitos empresários que a gente começa a conversar, a gente percebe que eles estão segurando a questão de investimentos, não querem expandir. Já teve gente que eu conversei de Anápolis que queria fazer investimento, começar a abrir filial em Goiânia, que não vai mais, até ver como que vai ficar o cenário político. Que caso o Lula vença, não vai mais fazer esses investimentos.
E muitos outros acabam falando que vão reduzir postos de trabalho, vai tentar enxugar para ter menos funcionários, porque sabe que as coisas vão ficar difíceis. Vão ficar difíceis. E outros, né, microempresários também, falam que vai ser melhor fechar as portas por agora, dezembro, janeiro, o mais breve possível, do que esperar a coisa ficar feia e quebrar mais lá na frente. Ou seja, a gente vai ver uma destruição de vários postos de trabalho. E aí o que acontece? Inflação em alta, empregos caindo, a gente vai começar a entrar em recessão. E aí a gente pode começar a tratar sobre outros aspectos na questão de macroeconomia, uma crise anunciada aí sobre a China que está enfrentando dificuldades. Agora imagine o seguinte, um cenário desse, com uma fragilidade interna, se a gente enfrenta uma outra crise, isso é capaz de levar o Brasil para a mesma situação que está a Argentina. Porque o governo lá, ele realmente tomou medidas ruins? Sim. Mas o que foi pior foi tomar as medidas ruins em meio a uma crise gerada pelo fechamento do lockdown. Então quando a gente coloca tudo isso, a gente começa a perceber, poxa, é algo sério demais, é algo importante demais. Então tem muita gente que acha que, não, independente de quem foi eleito, a minha vida não vai mudar em nada, vou continuar trabalhando aqui. Não é bem assim. Há pouco tempo atrás, em 2016, a gente passava aí, a gente ia nas ruas, principalmente aquelas ruas mais movimentadas, as avenidas, a gente via a quantidade de comércios fechados. Fechados já com placa de alugue-se. Ou seja, várias empresas quebraram. Então, se a gente retomar essa situação, que já foi difícil reverter, e a gente vem lutando bastante com muitas dificuldades, essa questão de 2 anos de fechamento, eu não vou nem entrar no mérito se foi útil ou não, o quanto foi catastrófico essa questão de fechamento, mas foi uma crise, a gente enfrentou uma situação complicada, e agora com essa questão da guerra na Ucrânia, acabou agravando uma situação que já não era muito positiva. E o Brasil, se a gente for observar o que está acontecendo hoje aqui, diante do que está acontecendo lá fora, o Brasil está muito melhor do que a Europa, está melhor que os Estados Unidos. A inflação do Brasil está menor que a dos Estados Unidos, o crescimento aqui do Brasil está maior que muitos países lá da Europa. Quando a gente imaginou que isso iria acontecer? Mas isso é fruto do quê? Medidas acertadas. Redução do Estado, redução de impostos. Com a redução dos impostos, o pessoal fica muito naquela bravata de precisa aumentar o salário mínimo. Olha só, você reduzindo impostos, você aumenta o poder de compra da população. É uma medida muito melhor do que ficar simplesmente no papelzinho ali, ficar esteja aumentado o salário mínimo. Porque quando você vai aumentar o salário mínimo, todo o comércio, de forma geral, já começa a precificar esse aumento. E já começa a tabelar, já começa a aumentar os preços para acompanhar esse aumento. Então é natural que esse pseudo-aumento, né, no salário mínimo, é natural que não valha nada. É para compensar a inflação do ano anterior. Normalmente não compensa. O que precisa ser feito é justamente essas medidas que a gente vê acontecendo hoje, que acabaram propiciando esse crescimento do país e essa retomada da economia. É redução do Estado, redução de impostos, maior liberdade econômica, possibilidade das pessoas poderem trabalhar e gerar valor. Então esse vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas é porque é necessário trazer à discussão todos esses aspectos para a gente começar a entender melhor sobre como vai impactar essa decisão que eu vou tomar hoje, que eu vou tomar agora, dia 30. Então por isso que é importante a gente refletir, a gente parar, pensar, entender bem sobre como que a gente vai estar avaliando essas condições. Eu vejo até muita gente de fora, né, de outros países, brasileiros que estão morando fora, né, querendo dar pitaco, querendo falar sobre algumas coisas e outras, sendo que essas pessoas não vão sofrer as consequências. Independente se eu concordo ou não com o voto delas, é muito fácil você votar e ir lá para fora. Normalmente quem vai para os Estados Unidos. Via de regra vai para os Estados Unidos e lá não tem direitos trabalhistas, não tem questão de férias remuneradas, não tem tudo isso. Mas o emprego é fácil. O poder de compra é alto. Olha que incoerência. Aqui é cheio de direitos, só que é difícil arrumar trabalho. Você vai para os Estados Unidos, não tem direitos, mas você arruma trabalho fácil, você tem um poder de compra aumentado. Então, vamos refletir a respeito desses detalhes. Vamos pensar com cuidado. Eu sei que cada um aí pensa no melhor para o país, no melhor para o futuro, no melhor para os seus filhos, para a família de um modo geral. Então é importante a gente refletir e pensar com bastante cautela. Se for o caso, pesquisa. Você acha que tudo que eu estou falando aqui é alguma besteira, se não tem nada a ver? Ok. Então procura entender onde eu estou errando aqui. Procura saber sobre essa questão da economia. Será que isso que eu estou dizendo aqui, sobre essa questão de empregos e tal, será que é verdade? Procura saber, se informar melhor. Você tem ferramentas para poder alcançar esses pontos, para poder trazer uma forma mais saudável de discussão. Então é só isso que eu estou querendo trazer aqui à baila. É essa questão de poder conversar, poder pesquisar, para poder entender
melhor, na hora de votar, votar de uma forma mais tranquila, sabendo de forma consciente, não por emoção, por nojinho. Ah, não, o cara ali ele é muito bobo, ele é muito feio, fala muito ríspido. Então vamos ser práticos, vamos ser objetivos nessa hora, porque é o destino das nossas famílias, é o nosso futuro que tem em jogo. Certinho? Obrigado, gente. Forte abraço. Até a próxima.